Olá pessoal, meu nome é Jonatas, essa é mais uma videoaula de Design Pattern, né? E nessa aula iremos ver o Singleton, né? O Singleton é um padrão de projeto de software. Esse padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe e manter um ponto global de acesso ao seu objeto. Agora vamos para o código. Primeira coisa, pessoal, vamos criar o pacote Singleton, né? Design Pattern, vamos criar um pacote Singleton. Vamos criar uma classe simples aqui. Vamos criar uma classe chamada pessoa, por exemplo. Vamos adicionar uns dois atributos. Apenas para teste. Int a idade e private string o nome. E vamos criar um atributo estático da própria classe. Esse aqui é um dos pontos quando você precisa criar um singleton, você cria, né, uma variável do próprio tipo, né? Então vai ser pessoa, vamos dar o nome, que é o padrão de pessoa, colocar em instance, o nome da variável instance, e vamos criar uma classe static, né? Um método, na verdade, um método static, a gente vai definir ele como synchronize, que isso aqui, esse synchronize define que vai entrar uma thread por vez nesse método, né? Não vai poder ter duas threads usando o mesmo método. Então esse é o significado do uso do synchronize. Para evitar, né? Também para evitar ter duas threads e acabar criando duas instâncias, né? Então, a gente, usando esse synchronize, a gente diminui esse risco de duas threads chamar e a gente ainda ter duas instâncias dessa classe. Esse método é o que vai gerar a instância. Né? O que ele vai verificar? Né? A gente criou um atributo instance do tipo pessoa. Ele vai verificar se já tem, se foi instanciado esse objeto aqui, né? Então, a primeira coisa que ele vai verificar é se o instance está igual a null. Se ele está igual a null, a gente vai pegar instance igual a new pessoa. E, se não, a gente vai devolver o instance. Se não está nulo, significa que já foi instanciado. Então, não precisa criar uma nova instância. Então, aqui a gente só vai ter uma instância desse atributo. Então, não precisa nem fazer esse else aqui, né? A gente só faz, se ele não for aqui, a gente simplesmente faz um return. É até mais fácil. Porque se ele não for aqui, ele nem vai entrar aqui. Então, já vai retornar a instância imediatamente. Uma outra coisa que a gente precisa fazer para garantir também é criar um construtor privado. Para quem é de fora não conseguir instanciar essa classe também. Então, só a própria classe consegue dar um new nessa classe pessoas, porque só como está com estado privado, quem é de fora não consegue. Mesmo outro pacote ou herança não vai conseguir fazer uma instância dessa classe. A gente garante com um atributo com um construtor privado. Então, os atributos aqui a gente não precisa, para esse teste, não precisa criar um get set, então esse atributo pode ser público. Agora a gente vai para o
pro teste, né? Vamos testar essa classe aqui. Na classe teste, o que a gente vai fazer, né? A gente vai vamos criar um atributo pessoa 1, e desse pessoa 1 ele vai ser instanciado por esse método getInstance aqui. Vamos lá e vamos printar esse carinha aqui também. Vamos printar os seus atributos. Nome, vamos dar um espaço aqui. E pessoa, idade. Vamos primeiro setar os atributos. A gente não setou. Então vamos colocar aqui José, pessoa 2, idade 23. José 23. Agora vamos ver se realmente é uma instância única. Vamos criar um outro pessoa, mas não vamos setar os atributos. Porque como ele já tem aqui, ele criou uma instância aqui, vamos criar a pessoa 2 aqui e vamos simplesmente só pegar o getInstance aqui. E vamos trocar pessoa 2 aqui, pessoa 1, né, para pessoa 2. Vamos ver como é que ficam os atributos do objeto aqui. Vendo? José 23. Então significa que essas duas referências aqui, né, tanto pessoa 1 quanto pessoa 2, está apontando para o mesmo objeto. Então, esse getInstance aqui, eu tenho essa designer, né, eu tenho a garantia que só há uma instância de pessoa, né? Então, se tiver em alguma parte do projeto que eu preciso garantir que exista só uma instância de uma determinada classe, essa seria o design pattern, né? Você define um método estático, define ele synchronize para evitar que duas threads entrem nesse método e podendo ter duas instâncias. Seria possível ter duas instâncias da classe, se caso você não colocar synchronize, porque pode executar duas threads ao mesmo tempo, chamando o mesmo método. Aqui, colocando synchronize, você garante que uma thread por vez vai entrar nesse método aqui. Aí, a hora que essa thread finalizar, aí ele executa a próxima thread. Outra coisa importante é o construtor privado, porque com esse construtor privado, a classe teste não consegue dar um new, né? No caso aqui é nenhuma classe, né, que vai conseguir dar um new, a não ser a própria classe pessoa consegue instanciar esse objeto pessoa. A gente tem que definir uma variável estática, né, que é ela que vai guardar a instância. Então a gente tem um atributo estático, tem um método desse método estático para gerar a instância, e aqui foi colocar apenas 2 atributos apenas para teste. Então seria isso, pessoal, a questão do design pattern signal. Então.